falando desse início, assim, que nem você comentou, da Colômbia, assustou muita galera. As barragens aqui no Brasil deram essa assustada também, não? Foram pois seguidos, é. não foram? É próprio de engenharia, barragem. Se for construindo a barragem no engenharia, se estiver em operação é no próprio. Aqueles que a gente viu bastante na mídia e é do risco operacional. Ah, entendi. Já, então, Assim... funcionando, vai no property. Eu tenho até uma história também, acabei esquecendo uma história também, que até me ajudou muito lá no IRB, né? Teve... quando você subscreve risco, né? O subscritor não pode ter medo do risco, né? Eu falo assim, a gente não tem medo do risco. Não faz negócio. Tem medo do risco, vai trabalhar em outra coisa, não é Vai isso? trabalhar no GR. Vai trabalhar em outra coisa. Então, a gente não pode ter medo do risco. Mas, assim, teve um cliente que tinha no mercado de seguros, e era cliente nosso lá durante anos. E era um prêmio bem significativo lá, o cliente. E quando nós analisamos a renovação desse cliente, decidimos negar a renovação. Aí, mas negamos a renovação e passou-se, sei lá, uns 3, 4 meses, deu um baita sinistro, um sinistro absurdo, que a barragem rompeu tal, e foi um sinistro absurdo. E a gente havia negado. Eu brinco até que Pedro negou Cristo 3 vezes, eu neguei esse risco 12 vezes. Eu neguei muito esse risco para os meus amigos lá. Um para cada apóstolo. Pois é, exatamente. Os corretores me ligaram várias pessoas do corretor, me ligaram da seguradora, ligaram de outras seguradoras. Eu fui dizendo não para todo mundo, explicando por que o meu não. E aí, isso de alguma forma me trouxe até uma premiação lá no IRB. Eu fui porque eu tirei o IRB de um sinistro grande no mercado, né? E esse sinistro até ele começou, mudou, o país aqui mudou. E logo depois veio um outro sinistro pior ainda, que foi o de Brumadinho, né? De Brumadinho, realmente, ali foi mais complicado, porque morreu mais gente, 200 pessoas e tal. Foi mais complicado ainda. E hoje em dia, isso gera alguns riscos adicionais até. Estava até pensando, se você pensar aqui, barragens, por exemplo, né? A barragem, se for direitinho, não vai ter problema nenhum lá, vai ficar lá na dela. Mas por ter acontecido esse sinistro de barragem, causar danos, pessoas morreram e tal, é muito mais difícil você tirar uma licença hoje para operar uma mineração, por exemplo. E qualquer problema que aconteça, você tem um cliente especificamente que teve lá, choveu muito lá e teve lá um problema de chuva, que estava pronto para operar, mas não conseguia a licença. Isso, de alguma forma, agrava o lucro cessante, né? Porque, assim, como se ocorre um lucro cessante, basicamente, é a paralisação do negócio em função de um acidente que está coberto pela apólice, né? Então, sei lá, pegou fogo, a fábrica parou de produzir, está coberto o lucro cessante. Numa mineração lá, ocorreu lá rompeu a barragem, destruiu lá e está coberta o cumprimento de barragem, né, com a apólice, você vai também ter o lucro cessante. Mas por ter acontecido esses dois sinistros de barragens, os órgãos, né, que dão licenciamento ficaram muito mais, endureceram mesmo, tal, né? E hoje está mais difícil. Mas aí se acontece um problema qualquer lá, que seja mais simples, para você conseguir a licença, tem que provar muita coisa. Então, isso leva, em vez de levar um mês, vai levar um ano, para você conseguir provar que realmente a sua operação está segura. Entendi. Teve um cliente nosso aí, né, que aconteceu um acidente lá, beleza, ok, mas já estava pronto para operar, tudo certinho. Mas o licenciamento exigiu mais coisa. Eu vou mais de um ano para poder voltar. Isso aí agrava aí o preço tem que aumentar, a franquia tem que aumentar. Aí o hard market nesse tipo de atividade, mineração hoje, ele é presente. Totalmente. Hoje você não tem capacidade. A escassez de capacidade no mercado nessa ocupação. É total. É muito... Por causa dessas situações, que você tem uma possibilidade de um dano muito severo na planta, né, por dano da natureza. Então você tem que estar muito consciente que o cliente faz todo aquele trabalho tal para você
conseguir dar capacidade, né? E aí, Rodrigo e Rafael, aí já extrapola até a questão do property, né? Você pega o ramo de responsabilidade civil também. Tava pensando nisso, sabia, Hermes? Quem Verdade. será que perdeu mais nesse sinistro? O Property ou Ou, o RC? Fiquei pensando nisso. Pois é. O RC também, ele também tem, quando acontece um dano, né, causado a terceiro desse nível, também extrapola. Eu acho que normalmente até os valores que se contratam hoje de RC não conseguem pagar, né? A empresa vai usar toda a pólice, queimar todo o limite e vai Não é suficiente. buscar capital dela para poder pagar, né? Então, você pensar esse caso de Brumadinho, por exemplo, certamente o valor é muito alto, é muito alto, é uma coisa assim exponencial, é muito alto mesmo. Não tem seguro, é muito difícil ter seguro para isso.